Graça e paz a todos, graça e paz a todas. É com muito prazer de estarmos aqui na casa do Senhor, Igreja Fonte da Vida de Ilha Solteira. Nós vimos ali no comentários várias pessoas de outras cidades, amigos, convidados e de outras igrejas também que estão assistindo. Nós estamos muito felizes por isso. E eu quero que vocês fiquem à vontade, né? Conforme já foi falado, para compartilhar para as pessoas, para amigos, o que Deus tem para entregar. Confesso que para mim é uma grande responsabilidade de estar aqui, para falar de temas muito necessários e importantes, que muitas vezes eles passam despercebidos e velados. E é sabido que a família, o casamento, o matrimônio, ele foi criado por Deus. É a ordenança de Deus. Deus tem grandes coisas. Tudo começa e termina na família, no casamento, né? A família se reúne para receber um filho a nascer e se reúne para despedir também de uma pessoa quando morre. E Deus tem o começo, meio e fim na família. E nós sabemos que se levanta ultimamente, né, principalmente na época que nós vivemos, muitas ideologias, o inferno se levanta contra a família e principalmente contra o matrimônio, contra o casamento. E eu preparei aqui, né? Eu sei que quando nós estamos ministrando para casais, estamos presentes, a gente ouve. Aí fica todo mundo quieto, observando. Se a esposa vira para o marido e fala assim, tá vendo, não falei? Ele dá um cutucão, ou se o marido faz também, para a gente não se expor, né, do que está falando. Porque tudo que é dito, que é falado, todos nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios. Então hoje vocês não estão aqui, nós não estamos próximos, mas vocês estão na sua casa. E aí vocês vão ter mais liberdade para questionar, para falar um com o outro sobre o que vai ser falado. E eu já vou iniciar com essa pergunta: quem manda na sua casa? Né? E você que está aí, você pode discutir com a tua esposa, quem manda na tua casa? Eu vi algumas respostas aqui pelo YouTube, que está sendo transmitido, e está sendo transmitido pelo Facebook também. Quem manda na sua casa? O quê? Estou ouvindo algumas respostas aí, que quem manda na sua casa é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Amém. Nós temos que nos quebrantar diante de Deus, porque Deus cuida de nós, para que nós possamos buscar discernimento do melhor para o nosso relacionamento, para a condução da nossa família. Em nome de Jesus. Mas no dia a dia, na rotina das decisões, dos conflitos de relacionamento. Agora eu vou falar no concreto e no natural. Quem manda na sua casa? Estou ouvindo algumas respostas aí do sogro e da sogra que manda na casa. De novo, vem falar de sogro e sogra. Coitado do sogro e da sogra, mas eu quero falar uma coisa muito importante. O casamento é um ritual de passagem. O casamento é um luto. Sabe por quê? Porque eu estou deixando a casa dos meus pais para construir uma família. E eu preciso cortar esse cordão umbilical. Eu vou explicar melhor sobre isso para você. Cordão umbilical não é o mesmo que vínculos afetivos. Nós precisamos cortar o cordão umbilical dos nossos pais quando nós casamos. Cordão umbilical é uma coisa, e vínculos afetivos são outras. Eu não vou perder os vínculos afetivos dos meus pais. A própria palavra fala, temos que honrar pai e mãe. O cordão umbilical, ele se corta lá no nascimento, quando eu saio do útero. E é um vínculo, é um ritual de passagem, é um luto. Não existe crescimento sem dor, sem perdas e sem choro. O nascimento é assim. Eu perdi o útero. E assim nós vamos vivendo rituais de passagem, lutos para crescer. A criança, quando desmama,
né? O desmame, gente, as mulheres, as mães, sabem o que eu estou falando. O desmame é o desmame até mesmo da própria mãe, primeiramente. Lá onde eu dou aula na faculdade, a gente discutiu um dia sobre isso. O desmame é da mãe também, o desmame é dos pais, porque essa criança ela precisa crescer, ter autonomia. Quando o leite passa do tempo, fica mamando até 3, 4 anos, torna-se tóxico, não é saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, quando não se corta o cordão umbilical, não é saudável. E assim vai na nossa vida. Depois o controle do esfíncter, né? O desfraude. A criança, quando ela sai da educação infantil para o fundamental, depois para o ensino médio, faculdade, se forma, vai para o mercado de trabalho. E assim é a nossa vida. Nós vamos cortando cordão umbilicais, passando por rituais de passagem e chega no casamento. E a palavra fala, né? Nós temos que cortar o cordão umbilical dos nossos pais. Por isso eu quero dizer uma coisa. Às vezes a gente cresce, mas cronologicamente, mas emocionalmente ainda somos crianças ou adolescentes. Não há mal ser criança e ser adolescente, mas desde que tenha a idade de criança e adolescente. E o mesmo é possível que tenha algumas pessoas ou casais, nós todos estamos sujeitos a isso. Tudo que eu estou falando aqui é para começar da minha vida, da minha esposa, do meu matrimônio. Quando nós não cortamos o cordão umbilical, aí eu falei quem manda na sua casa, e tem influência do pai, da mãe dentro de casa, qualquer problema de conflito recorre aos pais, vai levar aversão, aí os pais entram no meio, tomam partido, ou numa discórdia que tem, pega a roupa, vai por causa dos pais. Isso não é saudável, porque o conflito tem que ser resolvido em casa, aí onde vocês estão. Então nós precisamos cortar o cordão umbilical. Tem pessoas que precisam, eu vou falar algo muito forte, divorciar com o pai para casar com o marido, divorciar com a mãe para casar com a esposa. Estou falando no aspecto emocional, porque às vezes a pessoa é casada no papel, é adulto, mas está dependente emocionalmente dos pais. E esse elo precisa ser cortado, porque é bíblico. A palavra de Deus fala: deixai pai e mãe, casa, e unir-se a sua esposa, o homem, a sua esposa e tudo mais. Cortar cordão umbilical, na verdade, quem tem que cortar são os pais, porque os pais precisam ser suficientemente bons e depois desnecessário aos filhos, porque pai e mãe são funções que passam, mas veja bem, vínculo afetivo e honra continua. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E esse deixar, olha só o que significa. Eu gosto muito de trabalhar o significado das palavras: mover para fora, sair, retirar-se, cessar de pertencer a alguém, afastar-se, demitir-se. É igual quando você é demitido, você mesmo se demite de uma empresa, mas às vezes emocionalmente você está ligado a ela ainda. E isso é muito forte. Às vezes a gente brinca, né? A sogra, o sogro. Na verdade, quando tem influência, porque isso é muito sério. Às vezes o filho fica ali, entre a opinião da mãe e a opinião da esposa. E se a opinião da mãe prevalece, tem sérios problemas no relacionamento. Muitas vezes, inconscientemente, até a construção da nossa casa, as pessoas mudam para morar perto do pai e da mãe, para ser vizinhos. É preciso cortar o cordão umbilical. Quem manda na sua casa? Deixar pai e mãe. É um ritual de passagem, é um luto. A idade emocional precisa crescer, porque senão nós vamos se relacionar como se fossem dois irmãos. E dois irmãos brigam para disputar quem manda mais. Eu não vou falar, os filhos mandam na tua casa? Alguém está falando que os filhos mandam na tua casa? Esse assunto eu nem vou aprofundar, que é motivo para um outro encontro, que é uma inversão de valores. Aí sim eu posso afirmar que os pais têm que mandar nos filhos, no sentido de hierarquia que precisa ter e tudo mais. Aí eu quero agora trabalhar com essa palavra mandar. Quem manda na sua casa? Mandar. Aí eu lembro, vamos levar para o ambiente de trabalho. O chefe,
ele manda. Agora o líder, ele vai à frente, ele é seguido. E qual palavra que eu posso colocar para o líder? A palavra mandar significa exigir que se cumpra, determinar, ordenar, fazer ver, recomendar. É uma coisa assim bem forte essa palavra mandar. Será que entre na relação a dois existe essa palavra de mandar? Eu mando em você. A minha opinião é a última, mesmo não tendo razão. Vamos refletindo sobre isso, mandar. Quem manda? Será que realmente essa palavra tem que existir na relação a dois? Vamos recorrer ao que a palavra de Deus fala. E eu quero que você abra em Efésios 5. É um texto muito conhecido e ao mesmo tempo muito questionado e criticado para o mundo lá fora. Mas nós vamos trabalhar a essência desse texto para os nossos relacionamentos. Porque Deus compara o matrimônio à vinda de Cristo Jesus, que logo vem, porque nós sabemos que estamos vivendo o pré-arrebatamento. O casamento tão esperado, Maranata, a hora vem Jesus. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, é um relacionamento ali, e está sendo preparado. E só antes de lermos, nós nos preparamos para casar, né? Todo mundo faz o ritual do casamento, só que muitas vezes a gente não casa e a gente não tem essa preparação. A gente procura um profissional para construir uma casa física, mas não temos profissionais ou conhecimento para construir um lar, que é a relação a dois. A gente não se conhece, a gente tem medo de nós mesmos. O que dirá do conhecer o outro? Eu vou tomar a liberdade para dizer que muitas vezes nós casais nos desnudamos fisicamente no leito, na nossa cama, numa relação a dois, sexualmente, né? Mas emocionalmente a gente se cobre a nossa nudez. E aqui é uma entrega total, uma preparação para um casamento, para viver em Cristo. E precisamos também, não somente se preparar para o casamento, mas a gente precisa se conhecer. Amarás a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. E na relação a dois, é a pessoa próxima, é a sua esposa, é o seu marido, é a minha esposa. São as pessoas mais próximas com quem nós nos desnudamos. São as pessoas mais próximas que realmente nos conhecem, sem máscara. Recentemente, uma aluna minha, ninguém vai saber quem é, né? Falou lá na relação a dois que lá fora, né? A pessoa comparou com a Lessie, né? Que ajuda todo mundo, aquele cachorro lá que eu creio que todo mundo conhece. E dentro de casa é um pitbull. A pessoa comparou. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vamos ler o que está escrito em Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Continuando. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Voltando novamente ao versículo 31, sobre o que nós estávamos falando.
Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deixar-se, eu falei muito de cortar o cordão umbilical. Eu estou dizendo também, né? Aí falou que quem ama deixará o pai, falou em algum momento que ama a sua mulher, o marido, assim como ama a si mesmo, que é o versículo que eu falei, amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu me conheço, eu consigo amar o outro, ao meu próximo, quando a pessoa se conhece ao seu esposo, a sua esposa, e se dá o direito de ser conhecido também. E quando a gente fala de cortar o cordão umbilical emocionalmente, nós estamos falando também das feridas, dos conflitos, porque o casamento é uma junção espiritual e é uma junção também de questões que a gente traz de conflitos familiares. E às vezes nós acabamos reproduzindo no nosso cônjuge os conflitos com irmãos, com pais e tudo mais. E o casamento é uma prova de fogo para trazer cura, para trazer restauração. E é na hora do fogo, das crises que vêm à tona, quando a gente tem que se quebrantar diante de Deus. Aí lá no começo, voltando no versículo 22, está falando da mulher submeter o marido, e está falando de submissão. Aí a gente está falando da palavra mandar. Submissão significa você estar unida a uma missão de alguém que tem uma missão definida e concreta, como Cristo, que está comparando aqui o marido. Primeiramente, responda aí na sua casa, o que Cristo fez? Qual foi a missão de Cristo? Ele veio com uma missão definida e ele nunca se afastou daquela missão. O que será que Cristo fez por nós? Que foi fundamental. Cristo morreu na cruz. Cristo carregou a cruz. Isso é uma entrega total. Isso é ser sacerdote. O que é o seu sacerdote? É aquele que traz para si a responsabilidade da família, a responsabilidade do matrimônio. E trazer para si não é somente o trabalho, porque culturalmente, né, o marido que trabalha, que hoje mudou muito essas coisas, mas ainda está um pouco impregnado. Eu estou querendo dizer que Cristo, estou dizendo, Ele carregou a cruz pela igreja. Assim, o marido, o homem, tem que carregar a cruz pela sua esposa. Você já carregou a cruz pela sua esposa? Você tem carregado a cruz pela sua esposa? Em todos os aspectos, não é só financeiro, mas principalmente emocional. O pai tem que participar, caso vocês tenham filhos, espiritualmente também. Na balança aí, espiritual, quem mais tem orado, buscado a Deus e se colocado na brecha? Porque se o homem não assume o sacerdócio da casa, deixa solto, alguém tem que assumir, porque senão esse carro vai bater, a direção, né? Tem que assumir, vai bater no primeiro poste que aparecer, aí acaba a mulher tendo que assumir. Então, ser submissa é estar unido, não é ser sinal de ser anulado. E como Cristo, então o homem tem que ser como Cristo para a igreja, para sua esposa, carregar a cruz, trazer para si a responsabilidade. Eu tenho certeza que toda mulher entende o que é submissão quando o homem, quando o marido assume a responsabilidade, traz para si a responsabilidade. E eu vejo que tem muitas mulheres, eu que trabalho com famílias, que têm carregado todo o peso das casas, emocionalmente, espiritualmente e tudo mais. É certo que nós trazemos na nossa formação sequelas, mas o que eu quero trazer para cá, primeiramente, a figura do papel do sacerdote. E a autoridade significa fazer crescer. É aquele que tem 3 pilares: provisão, proteção e correção. Então, o papel do sacerdote é proteger, é trazer provisão. Eu não estou falando só no aspecto financeiro, não. Provisão, qual que é a missão, para onde a gente vai? E correção.
Agora, o maior desafio para os homens é serem sacerdotes, porque tem que ter intimidade com Deus para saber qual que é o papel dele. Todo mundo culpa a Eva lá no Jardim do Éden, só que Adão estava presente, ele era o sacerdote, e ele se calou. Ele se calou. Obrigado. Tem um livro que fala o silêncio de Adão. O primeiro errado na história foi Adão que se calou, porque ele não foi sacerdote ali, aí a serpente entrou. Então o maior desafio para o sacerdote, para o homem, é ser o Cristo, carregar a cruz. E a mulher, o maior desafio é submissão. E submissão não significa ser anulada, ser subjugada. A relação a dois, quando ela é saudável, os dois crescem em todos os sentidos, cada um no seu ritmo. E muitas vezes, se você está muito adiantado em algum aspecto, tem hora que você tem que parar para esperar o outro. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, o homem foi chamado para ser o cabeça e para fazer o papel de Cristo. E o sacerdote, a mulher é o corpo, a submissão. E a mulher, ela consegue ser submissa quando ela tem alguém que tem uma missão definida, que não é autoritário, não é autoritarismo que nós estamos falando, e a mulher significa a igreja. Assim como a igreja tem que ser submissa a Cristo, a mulher ao seu marido que é sacerdote, e assim como o homem, como Cristo cuidou da igreja, a palavra está falando aqui, ele tem que amar a igreja. Então a submissão não é só a mulher, a submissão começa pelo homem, porque Cristo deixou toda a glória e ele veio à terra. Eu acredito que o preço maior que pagou foi Cristo do que foi nós. Então o homem tem que pagar o preço primeiro. Vocês que estão aqui estão concordando com o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Amém? E eu creio que vocês aí na casa, mas é o que está no meu coração. A autoridade, fazer, o maior desafio para os sacerdotes, para os homens, é carregar a cruz, ser o sacerdote da tua casa. E a mulher é a submissão. E isso não significa que a mulher não tenha a direção de opinião também. Mas por isso que Deus, quando foi lá no Jardim do Éden, Deus respeita muito a hierarquia. Ele foi primeiro no Adão, depois foi na mulher, para depois ir na serpente. Agora eu vou fazer eu perguntei quem manda na sua casa. Agora eu vou fazer 3 perguntinhas aqui, e tem que ser muito rápido. Você não vai responder para a tua esposa, e a tua esposa não vai responder para você, porque na hora que eu der a resposta, a reflexão, pode ser que dê algum problema aí, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder para vocês mesmos, cada um. Se você fosse Deus, se Deus te desse a oportunidade para você, por um determinado tempo, talvez de um dia, você poderia fazer o que você quisesse, com o que viesse na tua mente, com o poder que Deus tem de ser onipotente, onisciente, o que você faria se você fosse Deus? Pensa aí e responde rapidinho. Não precisa descrever não, tá? Só na tua mente. Como você dirige um carro? Você que dirige. Ou se você não dirige, vamos imaginar se você dirigisse. Como que você dirige o carro? As regras de trânsito, as velocidades, né? O pé no acelerador, né? Lá ninguém está te vendo, né? Quando alguém está na tua frente, está muito devagar, ou quando você está querendo ser devagar e alguém está buzinando atrás, enfim. Como você se comporta quando você está no banco do passageiro? Tem alguém dirigindo por você. E eu estou falando tanto do homem quanto da mulher, né? Quando a mulher está dirigindo, ou quando o homem está dirigindo, está no banco do passageiro. Como que você se comporta? Respondeu? Responde, daqui a pouco a gente volta, tá? Nas respostas. Na nossa vida, tudo precisa de equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que é super bem-humorada, né? Sarrista, piadista. Uma festa sem essa pessoa não tem graça. Mas aquela pessoa que é muito sarrista, que a todo momento quer dar risada, quer fazer piada, e às vezes tem coisas sérias que você tem que conversar, até no ambiente de trabalho, tem hora que incomoda, né? E aquela pessoa que é mais séria,
né? Mas e às vezes ela não gosta muito de risada. Às vezes ela até dá uma risada, tudo, mas ela é muito séria. São dois opostos ali. Quando você vai mandar umas mensagens no WhatsApp, eu também gosto de mandar uns memes, alguma coisa, aí você vai olhando, depende da pessoa. Você não, isso aqui eu não vou mandar, não. Isso aqui é mais, né, assim. Então, quando a pessoa é muito sarrista e quando a pessoa é muito séria, né? O ideal seria um equilíbrio. Talvez você não é uma pessoa que tem aquele dom de contar piada, mas você tem um bom humor. Pelo menos você é um telespectador que você dá risada, você interage com o outro. Então, o ideal é, entre o humor e a seriedade, a gente ter um ponto de equilíbrio, né? Do que ser sempre o extremista do humor ou extremista da seriedade, né? Depois vocês vão entender onde que eu quero chegar. Aí nós vamos falar de agressividade e de passividade. A gente sempre pensa que a agressividade é ser hostil, é agredir alguém. Não, a agressividade ela é saudável, ela faz parte da nossa vida. A força que a gente enfrenta para trabalhar, os desafios da vida. Lá no carro, quando você vai dirigir, né, você vai enfrentar o medo, você vai um balão, né, tá passando muito carro, você tem uma agressividade para você entrar naquele balão mesmo no meio do trânsito. A agressividade é a coragem de enfrentar as circunstâncias da vida. Mas pode ser que quando é falta do limite, eu sou agressivo com as pessoas, eu sou ríspido, eu sou mandão, eu quero sempre ter a voz, né? A minha opinião tem que prevalecer. E a passividade também faz parte, porque nós temos que respeitar a opinião do outro, o direito do outro. Eu tenho que recuar, né? Eu tenho que dar, lá no trânsito, eu tenho que dar espaço para outra pessoa passar, eu não tenho que ficar querendo atravessar toda hora. O agressivo quer sempre ter, o agressivo no excesso, ele fala não para todo mundo e ele fala sim só para ele. Já o passivo, no extremo, é aquela pessoa que quando vai passar um balão, fica uma fila atrás dele. E eu não vou nem falar que às vezes é a falta de prática para dirigir. Inseguro, é passivo. Não é verdade? Aí é aquela pessoa que é bonzinho, né? Sabe aquela pessoa que é bonzinha, é boazinha, não consegue falar não. Ele fala sim para todo mundo e fala não para ele. Eu falei dois extremos, do agressivo e do passivo. Aí existe a pessoa que ela é assertiva, que é aquele equilíbrio que eu falei entre o humor e a severidade, é aquela pessoa que tem um equilíbrio entre a agressividade e a passividade. É aquela pessoa que respeita o direito do outro, mas ela sabe reivindicar um direito dela também, né? Então, veja bem, a pessoa que, ao dirigir, ela vai respeitar as regras, ela vai respeitar o outro também, né? Quando eu falei lá, voltando de Deus, às vezes a pessoa fala, se eu fosse Deus, eu resolvia toda a fome do mundo, eu acabava com a guerra, eu acabava com esse vírus, eu isso, aquilo, outro. A gente se projetou ali, tá certo que é algo muito simbólico, né? A pessoa se projeta para ser o tudão, né? Ou a tudona, tipo, eu vou fazer tudo, né? Eu estou me sentindo Deus. É um termômetro aí de uma palavra que eu vou falar daqui a pouquinho. Aí, às vezes, aquela pessoa falou assim, se eu fosse Deus, né, por algum momento, eu procuraria mais aquela coisa, aqueles problemas que estão mais próximos a mim, de família, ou de igreja e tudo mais. Ou tem aquela pessoa que fala, não, eu sentar no trono de Deus, não, eu não faria isso. Tá? Voltando lá para o agressivo, passivo e tudo mais. Existe, depois eu vou voltar nessa do se fosse Deus, o amor narcísico, que é o amor que eu tenho por mim mesmo, que a criança, desde pequeno, ela tem todo um processo aí que não tem como explicar, e existe o amor de ligação. O amor narcísico é o amor que eu tenho por mim, que eu me conheço, isso é saudável, e o amor de ligação é o amor que eu tenho pelo outro, e tem que haver um equilíbrio também. Então tem aquela pessoa que a dosagem de narcisismo, vamos colocar assim, dela, é muito forte, ela só ama a ela só busca ela. E tem aquela pessoa que só ama mais o outro. E o assertivo, ele tem essa relação de equilíbrio. Então, aquela pessoa que se projetou para ser o tudo, é um termômetro de narciso aí, muito alto. E o outro, de passivo. Aquela pessoa que dirige o carro, passando na frente de todo mundo, buzinando, tem um narcisismo muito grande nela ali.
Sabe aquelas pessoas que chegam numa fila, já chega nervoso, brigando, não aceita, não respeita. É uma pessoa mandona, uma pessoa que só a opinião dela que tem que ser. É uma infantilidade muito grande. E aquela pessoa que quando vai dirigir o carro, né, ela é muito passiva, ela fica para trás, é o bonzinho. Já o assertivo não, ele enfrenta, ele acontece. Então existe o narcisismo, o narcisista e o co-narcisista, e existe o assertivo, a pessoa que é empática, que se coloca no lugar do outro. E aquela pessoa que fica no banco do passageiro? Vamos lá. A pessoa que é muito narcisista, ela fica sempre dando palpite. Não vai por aí brigando, ela quer mandar na pessoa que está no volante. E às vezes sempre tem que ir na rua que ela vai. A pessoa está dirigindo, eu prefiro ir nessa rua, vai chegar no mesmo lugar. Mas não, ela quer mandar, tem que ser do jeito dela. A pessoa que é empática, que ela é assertiva, se ela está no banco do passageiro, ela respeita a direção do outro, ela pode dar uma opinião, mas ao mesmo tempo, principalmente quando está correndo muito, ela vai se manifestar. Agora a passiva, ela fica calada, ela não fala, a pessoa pode estar te barbeirando, correndo risco, ela vai ficar quieta. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando isso para você que refletiu, eu pergunto para você, você se identifica mais como uma pessoa agressiva, narcisista, a opinião tem que ser tudo seu? Você é uma pessoa mais passiva? Ou você é uma pessoa mais assertiva, vamos colocar assim? Porque o assertivo é uma pessoa que busca maturidade. Eu estou mostrando para nós aqui como que é o nosso funcionamento psíquico, porque tudo isso que eu falei vai repercutir no relacionamento a dois, lá dentro de casa. Aquela pessoa que é mandona, aquela pessoa que tudo tem que ser do jeito dela, a pizzaria para comer tem que ser a dela. Aí, num relacionamento a dois, né, geralmente, quando tem influência da família, é a família daquela pessoa mandona que manda no relacionamento. E a casa é um lugar de pertencimento, é um lugar em que eu sou o que eu sou. Eu chego do trabalho estressado, a mulher ou o marido, aí às vezes ela já vai pensando se tem um mandão ou se tem uma mandona dentro de casa. A pessoa que é mandona é só a opinião dela que prevalece. E o outro vai perdendo o sentido de pertencimento e o sentido de quem ele é. E essa pessoa não vai encontrar mais lugar no casamento. Até os hábitos alimentares, porque cada um tem uma cultura diferente, não pode comer o que a outra pessoa gosta. Isso é um sinal de infantilidade. Tanto do excesso do mandão, como o excesso do passivo. E isso não é o casamento de Cristo Jesus. O assertivo é aquele que cede. Por isso eu quero fazer uma reflexão para vocês. Coloca na balança quem manda na sua casa, ou quem manda mais na sua casa. Será que está havendo ali uma balança em que uma pessoa está mandando mais que a outra e a outra está sendo abafada, está perdendo a sua própria identidade dentro deste relacionamento, dentro do casamento? Dia 9 foi quinta-feira, né? Nós fizemos 9 anos de casamento, eu e a Aline. E eu achei interessante que é a cerâmica, bodas da cerâmica. E cerâmica do grego vem terra queimada. E tem a ver. Casamento é fogo, terra queimada. A pessoa que é mandona agressiva, o passivo acaba morrendo nessa situação. E ele só vai sobreviver quando ele se torna agressivo também. Porque para você se lidar com uma pessoa que só sabe mandar, você tem que se impor. Lembra que eu falei do assertivo? O assertivo ele é agressivo quando precisa ser agressivo. E ele é passivo quando ele precisa ser passivo. E é nessas horas que a gente corta o cordão umbilical. Porque já viram aquele ditado que fala que os opostos se atraem? Não é à toa que essa pessoa que é agressiva, que é o forte que precisa de um fraco para ser forte, e um fraco precisa de um forte para ser fraco. É uma reprodução da nossa educação familiar. E essas duas pessoas, né, um narcisista e um co-narcisista, um agressivo, um passivo, se juntaram, se apaixonaram e constituíram o casamento. Só que agora tem que crescer e amadurecer.
O excesso do autoritarismo de um tem que diminuir. E o passivo também. A gente tem que esvaziar do engrandecimento e do apequenamento também, para os dois andar junto, serem assertivos, respeitar a opinião do outro, em nome de Jesus. Amor é uma escolha. Amor, muitas vezes, não é um sentimento, é uma escolha. E eu vou falar uma coisa aqui, que depois, em outro momento, eu aprofundo, porque já vou concluir. Todos nós casamos por paixão, não casamos por amor. É por paixão, é por escolhas, muitas vezes, inconscientes. E no casamento, que realmente vai ter o amor. Porque é nessas provas de terra queimada que eu vou abrir mão da minha opinião. É nessa prova de terra queimada que eu vou deixar o fogo para ferir, para tratar minhas feridas. O casamento é um lugar que não é um ringue. Eu não tenho que brigar um com o outro para saber quem manda mais, quem tem a opinião. Eu tenho que me unir em Cristo Jesus, esposa e marido, para lutar contra o inimigo das nossas almas. Porque é nesses pequenos ou grandes conflitos que o diabo entra. E eu não sei o que falar dos próprios filhos. O que na condução dessa família. E já encerrando, a palavra fala do homem iracundo. O que é o homem iracundo? É o homem cheio de ira. É o machista, né, que subjuga a mulher. E Cristo não subjugou a igreja. O homem iracundo, Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. E a palavra de Deus também fala da mulher rixosa. Provérbios 21, 9. Melhor morar só do que com a mulher rixosa numa casa ampla, né, numa casa grande. Melhor morar só. Olha só, gente. Quando o homem que é o autoritário, o narcisista, o mandão, ou quando a mulher que é rixosa, a Bíblia tem sabedoria para tudo. Aquela pessoa que casou, aí tudo tem que ser a família dela, os amigos dela, o jeito dela, e a pessoa perde até os amigos, perde até contato com a família. E aqui, qual que é o casamento? Aí eu quero ressignificar a palavra mandar. Quem manda na sua casa? Eu vejo que quando a gente coloca Cristo e a igreja, esse é o verdadeiro relacionamento. Porque quando o homem, que é o agressivo, que é o narcisista, que é o manda, e a mulher é sufocada, sabe o que vira? Um relacionamento muçulmano. Eu creio que todos sabem como que é a mulher muçulmana, né? Com burca, né? Tirando essas máscaras que a gente está usando, né? A mulher é totalmente subjugada. E espiritualmente a gente sabe como que é a igreja de Cristo nos países assim. Então o homem iracundo, ele faz a mulher ser uma muçulmana que fica atrás. Aquele ditado, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso não é de Cristo. E quando a mulher que é rixosa, há uma inversão de valores, ela que é a narcisista autoritária, se torna uma Jezabel, que todos conhecem a história de Jezabel, né? Jezabel e Acabe, porque Acabe não assumiu o sacerdócio dele, e aí entrou a Jezabel, e a Jezabel matou o profeta. A inversão de valores. E eu quero que vocês pesquisem no YouTube o esquema de Jezabel. Eu vou dar até referência do pastor Cote. Busca essa revelação, que é um esquema do diabo contra as famílias. Então, quem manda na sua casa? Eu chego à conclusão que a gente tem que tirar o homem iracundo e a mulher rixosa e colocar Cristo e a igreja. A pessoa que tem a missão, o marido, de carregar a cruz, e a mulher que tem a missão de ser submissa, mas que não haja anulação, um não anula o outro, que tem um equilíbrio. Eu vou fazer uma comparação como se fosse uma direção de um carro. O homem está no volante, a mulher no passageiro e os filhos atrás. Quando há um conflito entre o casal ali, esse carro pode bater e as crianças serem jogadas para cima, para frente. Quando há esses conflitos aí que eu falei de
de assumir o governo, as crianças ficam perdidas nessa condução aí, nessa briga de quem manda mais. Mas é preciso que tenha uma direção dentro da casa. E a gente sabe que é momento, quando a gente está falando aqui de Cristo cabeça, do homem teu sacerdote, a mulher também cresce, em nome de Jesus. E eu queria que você, quando a gente começou Quem Manda na Sua Casa, colocasse na balança, como que tem sido o nosso relacionamento? Vou chamar a equipe de louvor já aqui à frente. Como tem sido? A gente tem vivido... Qual que é a dosagem de mandar aí? Será que um manda no outro? Qual que é a dosagem quando fala de Cristo? Porque, na verdade, Deus nos deu o livre-arbítrio. O amor é uma escolha. Eu escolho amar, mesmo que há diferença, mesmo que a minha opinião não está sendo... Eu venci ali no voto. É uma relação compartilhada de submissão e de sacerdote. É algo compartilhado e é um casamento. E por último, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, e eu sei que Deus está dando essa oportunidade, como já foi falado aqui. Fique em casa, né? Quando a gente fica em casa, o tempo em casa está sendo maior com os filhos, os conflitos começam a ser vindo à tona, os conflitos começam a vir à tona. E é nesse momento, Pai, que nós queremos colocar diante de Ti, Pai. Quem manda na sua casa, Pai? Nós não queremos dizer quem manda mais. Nós queremos dizer que cada marido aqui, que está aí na casa, possa ser curado e ressignificado em seu coração o sentido de sacerdote, possa assumir a cruz, espiritualmente falando, emocionalmente falando, e que você, sacerdote, marido, possa buscar a cura e a restauração de todas as tuas dores, das tuas inseguranças, das tuas transferências e projeções que nós trazemos desde criança, desde o ventre da nossa família. Tradição significa trazer para si. Eu não tenho que trazer tudo da minha família para o meu casamento. Eu tenho uma escolha do que eu posso trazer ou não. E que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer cura e restauração para que os homens, que tanto têm sido feridos e levantados nessa geração, o sacerdócio tem sido atacado, que o Senhor Jesus, que cada pessoa, que cada um possa ser como Cristo que carregou a cruz, e não subjugar a sua esposa, não viver um relacionamento tóxico, de autoritário ali, e carregar a cruz como Cristo carregou. Eu pergunto a você, você tem carregado a cruz pela tua esposa? Você tem, em todos os sentidos, nos conflitos, nos momentos, como que você tem sido? Você tem tido vida de oração? Você tem participado da educação dos teus filhos? Como que tem sido a tua presença? Da mesma forma que você administra as finanças, administra no teu trabalho, como você tem sido o administrador da tua casa, sacerdote, homem, ou é a sua esposa que está carregando a cruz, emocionalmente, espiritualmente? Seja o Cristo da tua casa, seja o sacerdote. E as mulheres, a palavra fala aqui da submissão aos maridos. Toda vez que o marido subjuga a mulher, ele está ferindo a igreja de Cristo. Toda vez que a mulher se rebela contra o marido, é como se estivesse rebelando a Cristo. Que as mulheres também sejam curadas, sejam amadas, e que enfrente esse espírito de Jezabel, que enfrente esse espírito de Eva, de passar na frente, e que consiga trazer
fortalecimento para os seus maridos serem sacerdotes na tua casa. Essa balança não tem que ser desigual. Nós temos que viver o Evangelho e a vontade de Cristo. Em nome de Jesus, nós queremos repreender toda personalidade de homem iracundo e também de mulher rixosa. O espírito de Acabe e o espírito de Jezabel sejam repreendidos da nossa casa, sejam repreendidos dos nossos casamentos, e que nós possamos viver o Cristo que morreu na cruz, que está vindo buscar a igreja imaculada e curada, que os nossos casamentos venham a ser o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Nos dê força, Senhor, e direção do Teu Santo Espírito de Deus. Amém.